A paz do Senhor, nós estaremos entrando agora com a parte 2 da revista, da lição 3 da revista Betel, e título da lição: A importância de buscar com zelo os valores perdidos, de 18 de outubro de 2015. Estaremos comentando agora o item 2, que tem por título As descobertas de uma procura, né? O que nós descobrimos quando nós procuramos algo? Geralmente, quando nós procuramos algo, nós acabamos encontrando até coisas que nós, de fato, tínhamos perdido e não lembrávamos mais. Então, quando nós procuramos algo, nós encontramos muito mais do que aquilo que nós verdadeiramente procuramos. Vamos lá. Lucas 15, 8 e 9, né? O item 2.1 diz: a busca pelo que se perdeu. E nos fala sobre o nosso século, os nossos dias. E realmente nós vivemos dias de perca de valores. Ou seja, uma sociedade que tem aceitado com muita facilidade o pecado, o erro, a imoralidade. Uma sociedade que tem absorvido a imoralidade de uma forma assim espantosa. E isso tem entrado na igreja. Nós vivemos dias em que a igreja ela não tem mudado o mundo, ela tem avançado no mundo. A igreja tem crescido como nunca. Nós vemos ministérios aí que têm crescimentos assombrosos. A igreja evangélica hoje tem um crescimento grande, absurdo, cumprindo-se aquilo, no caso, que virá a acontecer antes da vinda de Cristo, que antecede a vinda de Cristo, ou seja, que o nome de Jesus seria pregado em todos os 4 cantos da terra. Isso está acontecendo, tem sido feito. Só que a igreja cresce, mas ela não tem crescido mudando o mundo. Mas a igreja tem crescido se adequando ao mundo, né? Ou seja, diferente da igreja primitiva, que ela muda o mundo e cresce ao mesmo tempo. Nós temos sido mudados, envolvidos pelo mundo, crescendo, mas envolvidos pelo mundo. Tanto que é muito comum hoje nós observarmos que não existe diferença entre você estar na igreja ou fora dela, né? Ou seja, para muitas pessoas a igreja ela é um tratamento de terapia, é um lugar para confortar o âmago, o ego, né? Para estabilizar as emoções. Mas de fato não tem sido um lugar de salvação, de cura, de bênção, de transformação, de regeneração. Então, infelizmente, no nosso século, né, o pecado tem entrado dentro da igreja de forma assustadora, né? Existe uma grande diferença entre pessoas pecarem. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos à falha, para a tolerância, né? Para o aceitar normal a convivência com o pecado. Então tem que ser aceitado como uma normalidade, no caso, a convivência com o pecado, né? E isso é uma coisa que a igreja, para atingir o seu estágio de maturidade espiritual, nós temos que buscar valores antigos que foram perdidos, ou que nós achamos que não são mais adequados para os nossos dias, né? Eu preguei recentemente, há um domingo atrás aí, em determinada igreja, e aquilo que Deus nos deu durante a mensagem é justamente isso. Ou seja, nós vivemos dias do dinamismo espiritual, do crescimento da igreja, mas da falta da dinâmica espiritual na vida da igreja. Ou seja, a igreja hoje, para ela ser o top do momento, tem que ter excelentes louvores, aquela palavra que sabe que nos leva a semana inteira, que volta a dizer, às vezes funciona muito bem como uma terapia,
Mas nós não vemos mais na vida da igreja o milagre, a cura, né? A cura já não acontece mais. Aleijados entram aleijados e saem aleijados. Doentes entram doentes e saem doentes também, né? E as pessoas até saem bem, né? Porque a boa palavra, né, conforta e faz a pessoa aceitar a sua condição miserável. Então, tem se perdido nos últimos dias a condição transformadora da igreja, né? A igreja que cura, aquela igreja que salva, que transforma, né? Que leva para o céu, que batiza com o Espírito Santo verdadeiramente, né? Porque às vezes tem uns negócios aí que não é a temática da lição, mas que até dá para se questionar realmente se é batismo ou não com o Espírito Santo. Então nós não vemos mais isso com facilidade. Na verdade, existem muitas igrejas hoje que nós vemos grandes shows, muito bonitos, onde o nome principal é o nome Jesus. Eu não discuto com relação a isso, mas entendam muito bem isso. O aleijado entra aleijado, ele sai aleijado, né? E aí vale lembrar um antigo saudosismo, né? Que tem saudosismo que é bom lembrar. Ou seja, procurar isso que se perdeu, valores que se perdeu, né? Que eram até aqueles irmãos e pregações simples, né? Sem eloquência, com erros gramaticais, com erros de português. Mas que quando ele pegava o microfone para pregar, né? Para pregar, o endemoniado estivesse passando na rua do outro lado, ele caía lá onde estava o endemoniado. Ele não ousava passar, né? Era aquela pessoa que não tinha eloquência, a homilética terrível, hermenêutica, isso é palavrão. Não sabia o que era isso. Que tinha que ser ajudado a terminar de ler o versículo. Mas que tinha um detalhe. Colocava a mão sobre os enfermos eram curados. O aleijado andava, o cego enxergava, o mudo falava e o surdo ouvia. Então, precisamos resgatar esses valores perdidos, né? Ou seja, ao buscar salvação, ao buscar servir a Deus, esses valores que têm que ser encontrados, porque esses valores revelam e exemplificam e são frutos da maturidade espiritual de uma igreja. Outra coisa, a luz que ilumina e reprova. A luz é uma coisa tremenda, né? Ou seja, quando nós saímos à luz, a nossa vida ela é exposta primeiramente para nós mesmos, né? Primeiramente para nós mesmos. Então aqui vale refletirmos e levarmos à reflexão a importância de se procurar andar perto de Jesus, de se procurar andar com Jesus, que é a luz do mundo. Ou seja, quando nós chegamos perto de Jesus, começamos a andar com Jesus, as nossas imperfeições começam a ser expostas e aí nós começamos uma busca melhor por uma maturidade espiritual para estar cheio de frutos do Espírito e pessoas serem abençoadas através da nossa vida, ok? 2.3 aqui, o autor, ele fala sobre uma casa desarrumada. O texto da lição, ele não dá condição para nós falarmos que a casa da mulher estava desarrumada, de maneira nenhuma. É importante notar aqui que naquela época as casas, quando fala lá no texto, né, da parábola sobre varrer a casa, é porque a casa, naquela época, era de terra batida. Era de terra batida. Então, se você perde uma coisa de metal dentro de casa, já é difícil. Imagina o seguinte, numa casa de terra batida. Então, a melhor maneira de se encontrar algo perdido em uma casa de terra batida, o que é? Você varrendo, porque vem tudo, né? E com certeza viria terra, por quê? Porque a casa, o chão, possivelmente dessa casa, era chão feito em terra batida, ok? E isso aí é importância no caso do porquê de varrer a casa, vale lembrar isso. Ou seja, não se encontra em nenhum momento a possibilidade de afirmarmos que a casa estava desarrumada, tanto que
Ou seja, no texto, no contexto, não fala que a mulher arrumou a casa para encontrar, não. Ela varreu o chão. Por quê? Porque geralmente quando algo cai, geralmente costuma o quê? Se esconder embaixo dos poucos móveis que devia ter, né? Até porque naquela época as casas praticamente não tinham móvel nenhum. Então você varria para quê? Porque era a maneira mais fácil de você estar encontrando algo pequeno de metal que se havia perdido. Amém? Deus abençoe. Já já estaremos comentando o tópico 3.